sustentabilidade e planejamento estratégico. Então, antes de tudo, ser ou não ser uma empresa verde é uma decisão do nível estratégico. Então, toda organização, empresa ou órgão público, ele pode ser dividido em 3 níveis organizacionais: o estratégico, tático e operacional. Isso é o básico do básico de administração. Então, o estratégico estão os proprietários da empresa, ou o CEO da empresa. Tático estão os gerentes, operacionais estão os funcionários que põem a mão na massa, digamos assim. Quem decide se a empresa deve ser ou não verde é o estratégico. Por exemplo, você pode até ter um gerente que tenha algum pensamento de sustentabilidade ou algum conhecimento a mais, mas ele não vai ter autonomia para colocar os seus planos sustentáveis em prática, sem que o nível estratégico, melhor dizendo, lhe dê essa autonomia. Então, quem decide em última instância é o nível estratégico. Por que a alta cúpula iria investir em sustentabilidade? Então, são 2 motivos básicos: atender às exigências de stakeholders ou shareholders, vou colocar aqui shareholders, a gente já vai explicar o que é isso, ou a possibilidade de otimizar recursos e ganhar dinheiro. São esses 2 princípios, 2 motivos básicos. Atender às exigências dos stakeholders. Stakeholders são todas as pessoas interessadas na organização. Antigamente se consideravam como stakeholders apenas os proprietários, administradores e empregados da organização. Uma ênfase forte no ambiente interno. Vamos grifar aqui. Com o passar do tempo, passou-se a considerar também o ambiente externo. Então, os indivíduos que fazem parte do ambiente externo. Então está aqui o nosso esquema. O ambiente interno estão os gestores, acionistas, proprietários e colaboradores. Aqui é a empresa, tá? Então, o ambiente interno dela nós temos isso, né? Então, os shareholders são os acionistas e proprietários. E aí você tem aqui também gestores e colaboradores. No ambiente externo, que passou a fazer parte do conceito de stakeholders, já entram fornecedores, sociedade, a comunidade de forma geral, sindicatos e agências reguladoras, o governo, clientes, consumidores e usuários. Então, é um conceito ampliado aí de stakeholders. São vários os atores envolvidos na gestão implementada pela empresa, no que a empresa faz, inclusive em relação ao meio ambiente. Hoje em dia, os stakeholders têm cobrado cada vez mais a organização em termos de responsabilidade ambiental. Então, está havendo aí essa maior consciência ambiental. Já falamos disso em uma aula, vou deixar aqui no card e na descrição. Essa pressão também tem ocorrido em menor escala pelos shareholders. De fato, também existe um pouco da exigência dos acionistas e proprietários, mas é mais o mercado em última instância, o mercado consumidor em última instância, olha, os clientes, e também o governo, a gente pode dizer assim, que vai fazer pressão para a responsabilidade socioambiental da empresa. O segundo motivo é a possibilidade de otimizar recursos e ganhar dinheiro. Se uma organização consegue ser eficiente na utilização de matéria-prima, otimizando seu uso e reduzindo os desperdícios e sobra de material, ela contribuirá para o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, também terá ganhos econômicos. Então, olha só, conciliação do meio ambiente e ganho econômico está justamente na eficiência do uso dos insumos. Exemplo, a redução de energia elétrica. Então, ela pode aproveitar melhor a luz natural, por exemplo, com uma outra arquitetura na própria fábrica ou no escritório,
A adoção de tetos verdes para refrescar o ambiente e reduzir o uso de ar-condicionado. Ao mesmo tempo que você reduz o consumo de energia, você também tem um ganho ambiental. E aí a adoção dos painéis solares para reduzir o consumo de energia elétrica convencional. São alguns exemplos, e é claro, podem ter vários aí de exemplos práticos que você concilia meio ambiente com lucro ou redução de custo, melhor dizendo, redução de custo. Então, olha, redução de energia elétrica, adoção de tetos verdes, um pouco do que a gente falou anteriormente. Todas essas atitudes possibilitam ganhos ambientais, porém, o ganho econômico será o principal motivador da organização. Não adianta a gente viver como Alice no País das Maravilhas. Na verdade, o que vai motivar mesmo é quando você, no fim do dia, dizer que teve uma redução de custo, portanto, os lucros vão aumentar. Planejamento estratégico ambiental. Consiste na inclusão da questão socioambiental, a missão, visão, valores e objetivos organizacionais. Então vamos para a missão. Missão é uma declaração da razão de ser de uma organização. Então é algo por escrito e difundido para toda a organização. Exemplo da CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais. A CEMIG também é uma empresa que faz parte do índice Bovespa de sustentabilidade no Brasil e do índice de sustentabilidade Dow Jones nos Estados Unidos. Então, eu já falei disso também em outra aula do Itaú e da Natura naquela ocasião, e a CEMIG, a Companhia Elétrica de Minas Gerais, ela faz parte. É uma empresa que tem práticas ambientais reconhecidas. E ela tem como missão prover soluções integradas de energia limpa e acessível à sociedade de maneira inovadora, sustentável e compatível. Então, na missão dela já está aqui, olha, energia limpa e sustentável. Então, é uma empresa que desde sua missão já pensa na questão da sustentabilidade. Vamos ver a missão da CEMIG? A visão, melhor dizendo, da CEMIG, a visão é a declaração da perspectiva da organização, é diferente da missão. A missão é a razão de ser. A visão é aonde ela quer chegar. E aqui está a visão da CEMIG. Está entre os 3 melhores grupos integrados de energia elétrica do Brasil, em governança, saúde financeira, desempenho de ativos e satisfação do cliente. Então, a missão ela até tem mais uma pegada mais ambiental, né? Tem 2 vezes, aparecendo 2 termos bem característicos da área da sustentabilidade. Embora na visão a gente pode falar aqui um pouco de governança, que está um pouco a ver, se essa governança tiver uma pegada de governança sustentável, como nós falamos anteriormente. Mas essa é a visão da CEMIG, então está aqui, ela pretende estar entre os 3 grupos, os 3 maiores grupos de energia elétrica do Brasil, digamos assim. Vamos olhar os valores. Os valores e a declaração das crenças básicas, porque são várias crenças, do que é importante para a organização. Então é importante sempre que missão, visão e valores estejam institucionalizados, ou seja, por escrito. Quais são os valores da CEMIG? Respeito à vida, agir com prudência, evitando acidentes em qualquer situação. Então, é um pouco do princípio da prevenção e da precaução do direito ambiental. Integridade, agir com ética, transparência e honestidade. Geração de valor, prover soluções para o bem-estar e a prosperidade de clientes, acionistas, empregados, fornecedores e sociedade de forma geral. E olha só o 4, sustentabilidade e responsabilidade social. Suprir energia segura, limpa, confiável, contribuindo de forma sustentável para o desenvolvimento econômico e social. Então, a quarta crença inteira é a própria sustentabilidade. Comprometimento, agir com responsabilidade, entusiasmo, dedicação e proatividade. E inovação, ser criativo e buscar novas soluções para os desafios da empresa. Objetivos e metas. Os objetivos são os alvos ou fins que o administrador, gestor da empresa, deseja atingir dentro de um determinado período de tempo. As metas são os passos para alcançar esse objetivo. Então, meta é algo menor do que objetivo. Exemplo, objetivo, ganhar o jogo.
meta fazer o gol. Você pode fazer gol e mesmo assim perder o jogo de 2-1. E claro, objetivos e meta depende do nível organizacional ou do nível sistêmico que você está falando. Se a gente está falando de um jogo, é isso. O objetivo é ganhar o jogo, a meta é fazer gol. Mas se a gente está falando do campeonato inteiro, aí você vai dizer que o objetivo é ser campeão, por exemplo, e a meta é ganhar um jogo. Ou seja, você tem que ganhar não um jogo, mas vários jogos para cumprir o objetivo. Então, essa é a ideia básica da diferença entre meta e objetivo. As estratégias são as formas, os caminhos que a organização pretende cumprir para seus objetivos. Então, formas como a organização pretende cumprir seus objetivos, melhor dizendo. Então, olha lá a citação do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é muito importante você saber onde quer ir. E assim implementar as estratégias para alcançar esses objetivos. Né? O objetivo é o saber onde quer ir. As estratégias é a forma, é o caminho que você vai utilizar para alcançar, para chegar nesse local. Estratégias são mecanismos de interação entre a organização e seu ambiente organizacional. E o que é essa questão do ambiente organizacional? É muito interessante quando a gente fala de gestão ambiental, porque o termo ambiental na administração ele tem um caráter mais relacionado ao chamado ambiente organizacional, ou seja, as coisas que estão dentro ou fora da organização e que influenciam nela. Já nas ciências ambientais, ele tem mais esse caráter um tanto quanto naturalista, embora não tão naturalista, porque tem a questão social que interfere no meio ambiente, por isso se fala hoje cada vez mais em socioambiental, mas só para ter mais essa pegada de ecológica nas ciências ambientais, né? O termo ambiental. Então, para a administração, o termo ambiente, a gente pode estar falando primeiro do ambiente interno, então vão estar os recursos, aspectos, estruturas produtivas e humanos, ou seja, a própria organização, empresa. O ambiente operacional, o microambiente, ou ambiente de tarefa, ou ambiente próximo. Então, vão estar aqui mão de obra, clientes, concorrência, fornecedores. Aquilo que vai estar interagindo de forma direta com a organização. E o ambiente geral, ou macroambiente, ou ambiente externo. Então, vão estar questões maiores, mas que impactam na administração, pelo menos de forma, na organização, pelo menos de forma indireta. Você tem política, economia, demografia do país onde a organização está localizada ou da região, se for uma organização de alcance regional, a política econômica, taxa de juros, inflação, essas coisas, a natureza. Aí, aqui vai estar o que as ciências ambientais chamam de meio ambiente, aqui a tecnologia, que é a cultura da sociedade. São esses os componentes. Então, a estratégia é a forma como a organização interage com todos esses componentes, são as suas estratégias. Porque são mais de uma estratégia, claro, é melhor usar no plural. A atitude organizacional é a forma como a organização reage ao ambiente interno e externo. Não adianta identificar problemas e não tomar nenhuma atitude. Hoje, com o avanço da globalização, da tecnologia, da era da informação, o ambiente, principalmente o externo, está em constante mudança, de modo que as organizações precisam ter atitude contínua. Quando se usa o termo só o ambiente em administração, pressupõe-se que é o ambiente externo, ou seja, esses fatores aqui, olha, política, cultura, ou até o ambiente, o microambiente, né? Fornecedores, clientes também, que são muito importantes. Então, o que acontece com a globalização, a avanço da tecnologia, as mudanças socioculturais, econômicas são muito rápidas e a empresa precisa se antecipar a essas mudanças. Isso que é a chamada atitude organizacional, atitude proativa. Daí vem o planejamento estratégico, porque se antigamente existia somente o termo planejamento, a empresa fazia um plano e seguia o plano aí durante décadas e ficava nessa mesmice de forma unilateral. Agora, principalmente a partir da década de 60, se implementou mais o chamado planejamento estratégico. As atitudes diante do cenário de constantes mudanças ambientais, no sentido organizacional,
ou seja, não são as mudanças climáticas, por exemplo, né? São as mudanças gerais da sociedade. Não podem ser feitas de qualquer forma, precisam ser estrategicamente planejadas. Como as empresas estão precisando se antecipar, não é simplesmente se antecipar de qualquer jeito, ela precisa ser pensada como se antecipar diante de diferentes cenários. As empresas bem-sucedidas sabem como se adaptar a mercados em contínua mudança. O atual contexto organizacional exige uma atitude proativa das organizações, para a qual é imprescindível a chamada administração estratégica. Então, alguns autores gostam até de diferenciar a administração estratégica de planejamento estratégico, outros autores consideram como termos análogos. Nós não vamos entrar aqui nessas diferenças que alguns autores apontam, mas a ideia do planejamento estratégico é muito comparado com a teoria dos jogos, por exemplo. A gente vai pegar o exemplo do jogo de xadrez, que é um jogo que exige bastante estratégia. E é assim, você não ganha um jogo de xadrez sem saber como joga o seu oponente, sem prestar atenção nos movimentos dele. Você, por exemplo, se seu oponente sabe pouco, não conhece muito o jogo, em 4 rodadas é possível que você ganhe com o checkmate do pastor, né? O bispo e a rainha. Você usa essas duas peças. Para quem conhece xadrez sabe do que eu estou falando. Mas, claro, quem conhece xadrez não vai ser derrotado em 4 rodadas, porque ele vai mexer o peão aqui para frente e eu não tenho como dar o checkmate do pastor dessa forma. Então, se você se antecipar, justamente é como se o seu inimigo não fosse só os seus concorrentes, mas fosse todo o cenário econômico. Então, você precisa se antecipar. Um bom jogador de xadrez, ele pensa pelo menos 5 rodadas antes nas possibilidades de jogada, né? Então, você sabe, se o meu oponente mexer o cavalo para cá, vou fazer isso. Se meu oponente mexer o rei para o bispo para cá, vou fazer aquilo. E assim por diante, você pensar em vários cenários e já saber de antemão o que fazer diante desses diferentes cenários. Uma pergunta estratégica. Como os shareholders da minha organização enxergam a questão ambiental, como os acionistas e os proprietários? Eles entendem que é um elemento vital para a organização? Então, neste caso, incorporar a questão ambiental à estratégia é indispensável. Ou não acredito que este fator é importante. Neste caso, não significa que deve ser deixado de lado. Diante das tendências de crescimento do mercado verde, a empresa pode começar aos poucos a modificar suas estratégias. Vou colocar stakeholders porque essa ideia ela se aplica a todas as partes interessadas na organização. Então, se elas enxergam como vital a questão ambiental no mercado em que eu estou inserido, então é indispensável. Se ela não acha como vital, não significa que eu devo deixar de lado, eu posso já começar a modificar aos poucos, porque uma hora é quase que inevitável, nós já falamos disso também em outra aula, que essa questão ambiental vai chegar em praticamente de maneira forte em todos os mercados. Planejamento tático ambiental. Após a definição da estratégia organizacional em relação à sustentabilidade, torna-se necessário o envolvimento dos gerentes e diretores na elaboração de planos e programas de cunho ambiental. Isso é o chamado planejamento tático. O nível tático é muito importante na gestão ambiental empresarial. As pessoas do nível tático são as que cobram no dia a dia a execução de tarefas de seus operários e terão que prestar contas à alta administração. Precisam abraçar a causa ambiental da organização e estar capacitados. Também é importante que sejam bem remunerados e vejam a causa ambiental como positivo, não só para a organização, mas também para todos os stakeholders. Os gerentes poderão ser capacitados por uma consultoria ambiental, por exemplo. É uma das formas de você capacitar seus gerentes, ou exigir que eles façam um curso de gestão ambiental, tem essas alternativas. Então é importante você capacitar e você valorizar seus gerentes, seja em termos de remuneração, ou de benefícios, ou de manter um ambiente propício, um ambiente confortável, em que os gerentes se sintam bem. O planejamento operacional ambiental.
É no nível operacional que as atividades cotidianas ligadas à sustentabilidade irão de fato acontecer. Então, é o nível dos seus operários, o nível da base da empresa. Com o passar do tempo, as atividades exercidas pelo pessoal do nível operacional se tornam automatizadas, essa é a tendência. O que faz com que a capacitação deste empregado seja mais simples e focada em rotinas e procedimentos. Mais simples em relação ao nível gerencial, tá bom? Exemplo, o empregado deve ser treinado para operar determinada máquina, para que haja a melhor utilização possível de matéria-prima, evitando desperdício. No nível operacional, as principais relações entre meio ambiente e ganho econômico empresarial ocorrem através do aumento da eficiência. Aquilo que eu também já falei ainda há pouco. A eficiência é, ao mesmo tempo, uma forma de você reduzir os custos e aumentar os lucros da empresa e também reduzir os impactos ambientais da mesma. Então, só para lembrar, existem 3 termos básicos na administração por resultados, que é eficiência, eficácia e efetividade. Eu gosto muito desse exemplo do hospital público. Então, o hospital público de um determinado município. O orçamento, aquilo que é previsto de gasto nesse hospital, nesse exemplo hipotético, é de R$ 200.000. Se durante a execução, a construção desse hospital, o governo gasta 240 mil, ele logicamente não é eficiente, pois ele gastou mais do que foi orçado. A eficiência diz respeito ao uso dos recursos. Então ele tinha 200 mil de recursos teoricamente orçados, mas ele gastou mais. E se ele gastar menos, 150 mil, significa que ele é eficiente? Não. Por quê? Porque ele poderia, desde o princípio, ter orçado 150 mil reais. Ou seja, ele já liberaria 50 mil para que o prefeito, a gestão municipal, gastasse em outra coisa, planejasse os gastos em outra coisa, por exemplo, educação. A eficácia diz respeito à meta física ou objetivo. Então, está aqui a meta física ou temporal, melhor dizendo. Exemplo, a construção em 2 anos. Então, esse hospital teria que ser construído em 2 anos. Aí sim, se você construiu antes, você pode dizer que você foi eficaz. Se você construiu depois, você diz que você não foi eficaz, embora até possa ter entregado o hospital, mas se entregou aí durante 4 anos para ser na véspera da eleição, a gente pode dizer que não foi eficaz. E a efetividade, por fim, é o impacto. Aí vem umas questões mais subjetivas. Talvez seria melhor investir em saneamento? Vários estudos amostram. Dizem que para cada R$ 1 gasto em saneamento, você economiza de 4 até R$ 32 em saúde. Então, talvez a escolha de ter feito um hospital tenha sido uma escolha errada e o município carecia de saneamento básico. O imposto pago pelas pessoas valeu a pena? Não veio do nada esse dinheiro, as pessoas tiveram que pagar imposto que elas próprias poderiam estar utilizando em sua saúde, por exemplo, em prevenção ou em hospitais privados, enfim. Então, são perguntas mais subjetivas. Percebo, se a gente fizer uma seta da eficiência para a efetividade, o nível de subjetividade aumenta. A eficiência é muito mais objetiva, é muito mais fácil de ser medida. De certa forma, a eficácia também é objetiva e fácil de ser medida. A efetividade não. Ela inclui questões cognitivas, políticas, enfim. Geração de valor sustentável. Valor é um termo bastante discutido em administração e com inúmeras subjetividades. Melhor deixar assim. Para o investidor, é o preço justo de uma ação. Se a cotação, o preço da ação na bolsa, estiver mais alto, com segurança estatística, vale a pena investir. Se for, claro, uma boa empresa, ela vai ter valor. Para o cliente, é o bem-estar proporcionado pelo produto ou serviço. Para a organização, significa suas crenças básicas, seus valores, que nós falamos anteriormente. A geração de valor significa a aquisição de sua confiança e fidelidade a todos os stakeholders. Então, os stakeholders eles têm diferentes
significado de valor. E aí a empresa ela gera valor quando ela consegue atingir cada um desses stakeholders. A palavra valor ela significa coisa diferente para cada stakeholders e é o objetivo da empresa gerar valor para todos esses, principalmente para os clientes, mas também tem que gerar valor para os investidores e para a própria organização em termos de crenças básicas, os próprios funcionários da organização. A ideia também é que dificilmente você vai conseguir gerar valor só para um. Você pode até, no primeiro momento, gerar valor para o cliente, mas se você não tratar bem para os seus funcionários, é muito difícil você manter a excelência. A mesma coisa também os investidores, afinal de contas, eles podem estar financiando aí novos projetos da empresa e a sua expansão. Mas é quase que uma consequência você gerar valor para a organização e para o cliente, você também vai gerar valor para o investidor. Mas é uma outra pegada também, porque está relacionada à questão, se o investidor entra ou não, relaciona-se muito à questão da cotação da empresa na bolsa. Mas ficou a ideia básica aí do que é valor, tá bom? A geração de valor se inicia na alta administração, então também é uma função estratégica. Se o ambientalismo não é algo que a alta cúpula acredita e que defina como estratégico, de nada adianta iniciar um trabalho visando tal objetivo. Então, quem tem que definir essa geração de valor é a alta administração. Caso contrário, torna-se necessário definir por quais atividades deve-se iniciar o planejamento ambiental estratégico. Lembra daquele exemplo que eu falei do gerente? Ele pode até ter uma visão sustentável, mas se ele não tiver respaldo da alta administração, não vai dar certo. Mas, se a alta administração tiver de fato empenhada, aí sim tem que definir quais atividades você vai iniciar esse planejamento. E essas atividades, elas se inserem em dois grupos, atividades meio e atividades fim. Atividades meio são aquelas que auxiliam na geração de valor sustentável. Você tem a gestão de pessoas, as finanças, a produção, a logística reversa, sistema de informação e o sistema de gestão ambiental. Gestão de pessoas, responsável pela capacitação e motivação dos empregados e terceirizados da organização. A responsabilidade socioambiental. Então, você tem que motivar seus empregados à questão socioambiental. Em tese, é a primeira atividade que se deve envolver com a sustentabilidade, pois é a partir dela que as demais são envolvidas. Então, não adianta você, por exemplo, tentar melhorar a tua produção, tornar ela mais sustentável, a logística reversa, implementar tudo mais, implantar um sistema de gestão ambiental, se as pessoas não abraçarem essa causa, né? Você vai ficar muito lá no estratégico, no plano das ideias, quando colocar em prática, você não vai ter pessoas motivadas para colocar essas outras áreas, essas outras atividades da administração em prática em prol da sustentabilidade. E já dizia Peter Drucker, as pessoas são a única vantagem competitiva sustentável de que uma empresa pode dispor no longo prazo. Aqui, sustentável ele está usando mais no sentido não desse sustentável da questão ambiental, mas mais na questão mesmo de longo prazo, tá bom? Mas mesmo assim, ela é aplicada à questão das empresas sustentáveis, das empresas verdes, esse olhar para as pessoas, esse olhar especial para as pessoas. Afinal, também, a própria sustentabilidade tem uma das dimensões, que é a dimensão social. Então, por isso, tem a valorização dos empregados e dos próprios clientes da empresa. Finanças é responsável pela alocação de recursos financeiros necessários para a condução dos processos sustentáveis da organização. Alguns exemplos: substituição de máquina e equipamentos menos eficientes, contratação de consultoria especializada em gestão ambiental, recursos financeiros necessários à capacitação de pessoal, suporte financeiro às atividades de marketing ambiental. Produção, responsável pela estruturação da fábrica, escritório, etc., visa a otimização dos recursos e a redução dos desperdícios de matéria-prima, água, energia, entre outras coisas.
A logística reversa visa o reaproveitamento de sobras de matéria-prima, reciclagem ou reuso de materiais, podendo ou não ser incorporado no processo produtivo da empresa, por exemplo, ou pode ser incorporado no processo produtivo de outra empresa. Sistema de informação. O setor de TI é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema de informação, tais como banco de dados de clientes, fornecedores, matéria-prima, contas a pagar e a receber, notas fiscais, livros fiscais, apuração de impostos, etc. Tais sistemas são fundamentais para a definição e controle de metas, inclusive relacionadas à gestão ambiental. Então, não existe um empreendedorismo sem mensuração, então é importante que você mensure todos esses dados num intervalo razoável de tempo para que você possa definir melhor suas estratégias, inclusive os dados de clientes também, tá bom? De como o seu mercado consumidor atua, qual são, o que ele enxerga como valor, o que ele está disposto a pagar, por exemplo, por um produto mais sustentável. Sistema de gestão ambiental é um sistema próprio para a gestão ambiental, devendo estar integrado aos demais sistemas. Então, você tem o sistema de qualidade, o sistema de saúde e segurança no trabalho e tem o SGA, o Sistema de Gestão Ambiental. Visam não apenas evitar problemas com a legislação e riscos ambientais, mas também agregar valor aos produtos e serviços oferecidos pela empresa, ou buscar um certificado ambiental como a ISO 14001. Atividades fim são as que de fato geram valor sustentável. Você tem as estratégias verdes, o consumo responsável, o marketing ambiental e o diferencial verde. Pelo menos essas 4. Estratégias verdes são os caminhos para alcançar os objetivos verdes, definidos a partir das análises dos ambientes internos e externos da organização, a chamada matriz SWOT. O consumo responsável, análise do mercado consumidor e das tendências em relação à sustentabilidade. Exemplo, demanda por produtos verdes. A demanda por produtos verdes é imediata ou ainda está incipiente na região onde a pessoa atua. Isso você vai fazer essa pesquisa para ver como é esse consumo aí do seu público-alvo ou do mercado que você atua. Marketing ambiental, desenvolvimento do composto de marketing. Aplicado ao marketing verde, né? Então são os 4 P's básicos: produto, preço, prazo e promoção. E o diferencial verde é a definição das características que irão diferenciar os produtos ou serviços da empresa em relação aos seus concorrentes, sejam convencionais ou verdes também, ou seja, a empresa verde ela tem 2 tipos de concorrentes, os convencionais e as outras empresas verdes. Então você vai buscar a diferenciação de ambos, não só dos convencionais, mas também das outras empresas que atuam no segmento do mercado verde. Então as referências dessa aula é basicamente o livro do Alves, Administração Verde.